Muito bem, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Podei-vos assentar? Pessoal, o culto é aqui dentro, tá? Por favor, vamos entrar. Amém? Depois faz uma edição no vídeo aí, tá, Samuel? Por favor. Pessoal, pode entrar, por favor. Luiz Felipe, Renan, Kainan, quem mais? O culto é aqui dentro. É para entrar. Pessoal, vamos então para o texto que nós temos por apreço nesta noite, que nós tomamos por base para a nossa meditação nessa noite. No capítulo 1 de Tiago, ele falou a respeito de provações, ele falou a respeito de tentações, e Tiago explicou que as provações elas vêm de Deus, para forjar o nosso caráter, para nos moldar, para que possamos ficar mais parecidos com Cristo. E ele disse que a tentação, ela vem de nós mesmos, ou do mundo, ou do diabo. E a tentação, ela tem um processo de desejar algo proibido, depois a sedução e a cobiça, e por fim, a morte. Tiago também falou sobre que nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Tiago falou também sobre a falsa religião, falso culto, e falou também sobre a verdadeira religião. E no capítulo 2, foi o que nós ministramos nas semanas passada e retrasada, Tiago falou que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos ter preferências, grupos, panelinhas.
E Tiago também falou no capítulo 2 sobre fé e obras. Tiago ele recomendou as boas obras para com Deus e também para com o nosso próximo. Muitos acham que há uma contradição entre Paulo e Tiago, mas na verdade não há uma contradição. Porque Paulo, quando ele fala sobre as obras, quando ele condena as obras, na verdade ele está condenando as obras da lei. Ou seja, ninguém é salvo por guardar, ou por obedecer, ou por observar as obras da lei. Então Paulo condena as obras da lei, isto é, circuncisão, guardar o sábado, dieta judaica, calendário judaico. Já Tiago não, ele recomenda as boas obras para com Deus e para com o nosso próximo. Paulo trata da causa, Tiago trata da consequência. A causa da nossa salvação é a graça de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. Tiago trata da consequência. A consequência, a evidência, o resultado, comprovante que de fato somos salvos, são as obras. Portanto, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer as boas obras. Amém? Bom, tendo dito isso, eu quero chamar a sua atenção para o texto de hoje. Irmãos, a língua ela pode ser um instrumento de bênção ou de maldição. Salomão em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 19, ele fala de 6 pecados que aborrece a Deus. E ele fala de um pecado que a alma de Deus abomina. Algumas versões dizem que a alma de Deus odeia. Dos 7 pecados que Salomão falou, 3 pecados estão ligados ao pecado da língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Tiago também chegou a dizer nessa carta que ninguém pode ser religioso sem primeiro refrear a sua língua. Tiago capítulo 1, versículo 26. Meus irmãos, o que Tiago quer nos dizer na passagem de hoje, o que Tiago quer nos ensinar, é que nós podemos até ter conhecimento bíblico. É muito importante que você tenha conhecimento bíblico. Isso é um fator primordial na vida cristã. A própria Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas é muito importante dizer, irmãos, se nós não dominarmos a nossa língua, a nossa religião é vã, é inútil, não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma. É o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 26. Então para Tiago não basta apenas termos conhecimento bíblico, é preciso também uma língua controlada. Então eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto dessa mensagem. A língua tem o poder de dirigir. A língua tem o poder de dirigir. Versículos 1 até o versículo 4. Versículo 1 até o versículo 4. E Tiago usa 2 figuras aqui. A figura do freio e a figura do leme. Então eu chamo a sua atenção para o versículo 1. Olha o que Tiago diz no versículo 1. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo.
Irmãos, na cultura judaica, ensinar, ser um professor, pessoal que está conversando aí fora, por favor, pare que está atrapalhando o culto aqui dentro, por favor. Na cultura judaica, ensinar, ser um professor, era uma profissão respeitada. Então, quando alguém se convertia, quando os judeus se convertiam ao cristianismo, e os irmãos devem se recordar que essa carta é uma carta que Tiago escreveu para judeus convertidos ao cristianismo, que viviam fora de Jerusalém, fora da Palestina, que viviam nas províncias do Império Romano. E ao que parece aqui, esses judeus convertidos ao cristianismo, eles queriam não somente ensinar, como também queriam ser líderes espirituais. Não há problema em você querer ser um líder. O próprio Paulo, no capítulo 3 de Timóteo, ele diz que aquele que aspira ao episcopato, excelente obra deseja. Não há nenhum problema em querer ser um bispo, um pastor, um presbítero. E nós explicamos aqui quinta-feira que são sinônimos. Presbítero, pastor e bispo são sinônimos, são termos intercambiáveis. Presbítero, pastor e bispo, portanto trata-se da mesma pessoa. E aqui, irmãos, Tiago, no versículo 1, ele advertiu dizendo que embora é bom ter o desejo de ensinar e liderar, a responsabilidade dos líderes é muito grande. Portanto, se você exerce algum ministério na casa de Deus, se você ou exerce alguma liderança, não simplesmente no tocante à vida espiritual, mas também no tocante à vida secular, é um privilégio, é uma honra ser líder, mas é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque o líder tem que ser um exemplo em tudo, porque tudo que gira em torno da vida do líder afeta diretamente ou indiretamente a vida dos outros. Tudo que acontece com o líder, tudo que gira em torno do líder, afeta de forma direta ou de forma indireta as pessoas que estão à sua volta. Portanto, é um privilégio, é uma honra ser um líder, mas é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque liderança, irmãos, requer responsabilidade. E Tiago diz aqui, irmãos, que os líderes serão julgados com maior rigor. Por quê? Porque os líderes pecam contra o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus. Quanto mais responsabilidade Deus lhe confere, Deus lhe confia, não somente podemos aplicar também no contexto secular. Quanto mais responsabilidade Deus lhe confere, Deus lhe confia, maior é a responsabilidade diante de Deus. Por quê? Porque o critério do juízo vai ser mais rigoroso. Vai ser mais rigoroso. A quem é muito é dado, muito é cobrado. Então, se você tem grandes responsabilidades, maiores serão as cobranças, as exigências. Nós vimos quinta-feira aqui, quando pregamos em 1 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala das qualificações de um líder. Ele fala de padrões espirituais, ele fala de padrões morais, e ele também fala de padrões familiares. Ou seja, o líder tem que ser um exemplo em todas as áreas. Embora as exigências em 1 Timóteo são para os líderes,
mas se aplica a todos os cristãos. A todos os cristãos. Todo cristão, ele deve ser um exemplo, ele deve ser um modelo a ser seguido. Chama a sua atenção para o versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Irmãos, o que Tiago está dizendo aqui é que todos nós, e ele se inclui, note você que ele se inclui. Tiago também era um líder, ele era o líder da igreja de Jerusalém, era uma das figuras mais importantes do cristianismo, e ele se inclui, e ele diz: todos nós tropeçamos, todos nós erramos, todos nós falhamos, em muitas áreas. Parafraseando o que Tiago quer nos ensinar aqui, parafraseando o que Tiago quer dizer aqui, nenhum de nós ainda, irmãos, nenhum de nós alcançou a perfeição. Estamos num processo. Eu sempre digo que nós somos uma obra inacabada. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Somos uma obra em construção. Eu sempre digo que eu não sou o que eu preciso ser, mas o que eu era eu não sou mais. Nós estamos num processo, e isso é chamado na Bíblia de santificação. Se a justificação é um ato, no ato da sua conversão você é regenerado, você nasce de novo. No ato da sua conversão você passa a crer em Jesus, você é justificado, ou seja, Deus te declara inocente. E você então é adotado por Deus. Agora nós entramos num processo de santificação. Justificação fala do nosso passado, foi o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Somos salvos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos, porque não temos nenhum mérito. Aí nós entramos num processo de santificação. Santificação fala do presente. A santificação é um processo, é gradual. Ela é imperfeita enquanto nós estamos aqui neste mundo, ela é incompleta. Porque a cada dia Deus está trabalhando em áreas específicas das nossas vidas. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. Todos nós tropeçamos em muitas áreas. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Sabe, irmãos, como dizia John Wesley, a conversão tira o cristão do mundo. No ato da sua conversão, Deus te tirou do mundo. Mas na santificação, Deus tira o mundo do cristão. Deus está a cada dia fazendo uma limpeza na sua vida, está limpando áreas específicas da sua vida. Isso chama-se santificação. Então na conversão, Deus tira o cristão do mundo. E na santificação, a santificação tira o mundo do cristão. Amém? Chama a sua atenção agora para o versículo 3. Para o versículo 3, que é o primeiro ponto. Tiago usa aqui a figura do freio. O primeiro ponto é que a língua tem o poder de dirigir. Versículo 3. Ora, quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir o seu corpo. Irmãos, Tiago usa a figura do freio. Um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um cavalo. Eu já falei aqui em algumas oportunidades, eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais,
E eu cresci na zona urbana, mas também na zona rural. Eu cresci andando a cavalo. Desde 5, 6 anos de idade eu comecei a andar a cavalo. Eu ajudei a domar cavalos. Eu sabia, aliás, sabia não, sei até hoje. Claro que hoje eu tenho uma margem de erro. Eu aprendi a olhar a idade do cavalo pelos dentes. Eu andei a cavalo até os meus 17, 18 anos, até que um dia, ajudando a domar, amansar um cavalo, como se diz lá em Minas Gerais, o cavalo começou a pular comigo e de repente eu caí, ele me deu um coice. Eu fiquei machucado, tive que tomar anti-inflamatório, analgésico, um bom tempo. E eu desisti de um dos meus sonhos, que era ser peão de rodeio. Era uma febre naquela época na minha cidade. O pessoal queria ser peão de rodeio, influenciado por aquelas novelas da Ana Raio, do Zé Trovão. Quem nasceu nos anos 70 sabe o que eu estou dizendo aqui. E é uma coisa também que faz parte da nossa cultura lá, andar a cavalo. Irmãos, um cavalo, ele é dirigido, ele é controlado por um freio. O freio é colocado na língua do cavalo. O cavalo, quando você mantém a rédea curta, ele entende que aquilo é uma voz de comando. E o freio é preso na língua do cavalo. E quando você puxa a rédea do cavalo, aquela corda chamada de rédea, ela machuca, ela fere a língua do cavalo. Então ele tem que obedecer a voz de comando. E Tiago está dizendo aqui, irmãos, que a língua é do mesmo jeito. Tiago está dizendo que se você consegue controlar a sua língua, você também conseguirá dominar os seus impulsos, a sua natureza pecaminosa. É isso que Tiago está dizendo aqui no verso 3. Ele usa a figura, a metáfora do freio. Um simples freio permite que o cavaleiro controle um cavalo. Cavalo forte, robusto. Cavaleiro pode até ser uma criança de 5 anos de idade. É comum você ver no interior de Minas, aqui não é muito comum. Você vê uma criança de 5 anos andando num cavalo, um manga larga machador, por exemplo. Ele domina aquele cavalo. Ele segura firme a rédea do cavalo. Um pequeno freio permite que o cavaleiro domine o cavalo. E é isso que Tiago está dizendo, irmãos. Nós precisamos orar a Deus, para que Deus possa controlar a nossa língua, para que Deus possa colocar freio na nossa língua. Porque se você consegue controlar a sua língua, você vai conseguir, ou melhor, você conseguirá dominar os seus impulsos e também a sua natureza pecaminosa, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. Nós fomos libertos do domínio e do poder do pecado, mas não fomos libertos da presença do pecado. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 6. Convivemos com o pecado diariamente. Mas se você controlar a sua língua, você vai conseguir controlar todos os seus impulsos e também a sua natureza pecaminosa. Chama a sua atenção para o versículo 4. Versículo 4. Vede também os navios,
que sendo tão grande, e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Se no versículo 3 Tiago usou a figura do freio, no versículo 4 ele usa a figura do leme. Irmãos, um navio, eu nunca tive a oportunidade de andar em um navio, já andei de barco, já andei de, como é que chama aquele trem que leva a gente de São Sebastião até Ilhabela? Balsa. Mas alguns irmãos aqui já andaram a navio. Eu já tive a oportunidade de ir a Santos aqui no interior de São Paulo, litoral. Ali é um porto, e você vê aqueles navios enormes, navios com mais de 100 metros de comprimento, por 20, 30 de largura. Irmãos, e Tiago diz que um navio é dirigido pelo timoneiro, por meio de um pequeno leme. O que Tiago está dizendo, irmãos, é que se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um navio sem leme. Imagine você, um navio sem leme. Podemos trabalhar com algumas hipóteses. O que vai acontecer com ele? Naufrágio. Ele pode se chocar com as rochas, com um iceberg. Então o timoneiro, ele pega o timão. Não tem nada a ver com Corinthians, tá? É porque o negócio é chamado de timão. No carro volante, ele pega o timão e ele controla, ele dirige aquele transatlântico, aquele navio enorme, gigante. Tiago está dizendo, irmãos, que nós precisamos de um leme para controlar, para dirigir a nossa língua. Mas se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um navio sem leme. Vamos bater, nos chocarmos com as rochas, com os icebergs. Vamos sofrer naufrágio. Tiago usa essas duas figuras. A figura do freio, de um cavalo, e a figura de um leme, de um navio. A minha oração é para que Deus possa colocar em nossas bocas, lábios, boca, né? O termo correto é boca, né? Qual seria o termo correto? Boca? Caramba, hein? Cadê os professores de português aí, de língua portuguesa? Que Deus possa colocar então nas nossas vidas, que Deus possa colocar um freio e também um leme, para que possamos ser dirigidos. Assim como o freio controla um cavalo, e ele é colocado justamente na língua do cavalo, assim como um leme controla e dirige um navio. Oxalá, tomara, que Deus coloque freio em nossas bocas, que Deus coloque um leme, para que possamos em tudo sermos dirigidos e controlados por Deus. Chama a sua atenção agora para o segundo ponto. Se dos versos 3 e 4 a língua tem o poder de controlar e dirigir, dos versos 5 até o 8, a língua tem o poder de destruir. E Tiago usa duas figuras, a figura do fogo e a figura do veneno. Olha o que Tiago diz nos versos 5 e 6.
Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque, um pequeno fogo, vede com grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é por sua vez inflamada pelo inferno. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que o incêndio, ele pode ser causado por um simples palito de fósforo, por uma simples guimba de cigarro? O que Tiago está dizendo aqui: assim como o fogo cresce, assim como o fogo se espalha, ele fere. Eu tive uma oportunidade uma vez lá na minha cidade de ver um homem que saiu de um incêndio, e ele estava todo queimado, ferido, e ele foi para Belo Horizonte, mas infelizmente não resistiu. O fogo, ele não somente cresce, ele não somente se espalha, ele não somente fere, mas ele também destrói. E ele provoca sofrimento, ele provoca prejuízo. Assim, Tiago está dizendo, é o poder da língua. Assim é o poder da língua. A língua tem o poder de ferir as pessoas. A língua tem o poder de destruir as pessoas. A língua tem o poder de provocar sofrimento, angústia na vida das pessoas. A língua tem o poder de trazer prejuízo. Você deve estar acompanhando o noticiário. Está tendo um incêndio, não sei se eles conseguiram conter, porque eu não assisti jornal hoje, ainda não. Lá no Pantanal. Olha o prejuízo que aquele incêndio está trazendo para aquelas famílias. Traz prejuízo, traz destruição. Assim é o poder da língua. A língua tem o poder do fogo. A língua tem o poder de destruir. E como fogo destrói, a língua também destrói. Se Tiago usa a figura do freio e a figura do leme para dizer que a língua tem o poder de dirigir, agora ele usa as figuras do fogo e do veneno para dizer que a língua tem o poder de destruir. Chama a sua atenção para os versículos 7 e 8. Olha o que diz os versos 7 e 8. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Irmãos, os homens têm o poder para domar os animais do ar. Os homens conseguem domar uma águia. Os homens têm o poder de domar os animais da terra. Os homens conseguem domar um leão, um tigre. Quando eu era criança, alguns de vocês devem se recordar, naquela época nos circos, era permitido leão, tigre. Eu vi inúmeras vezes o domador de leões, de tigres, domando leões e tigres. O homem tem o poder de domar animais do mar, domar.
Os homens conseguem domar os golfinhos. Porém, o que Tiago está dizendo aqui, eles não conseguem domar a própria língua. Tiago diz aqui, irmãos, que a língua é um animal perigoso. A língua é um animal venenoso. Eu estava vendo recentemente um programa, me parece que era no Animal Planet, as 10 cobras mais venenosas do mundo. Tiago está dizendo aqui que a língua é o animal mais perigoso e venenoso do mundo. Benjamin Franklin disse que o animal mais perigoso, mais venenoso do mundo está escondido numa toca, por detrás de 32 dentes. Hoje, uma das cobras mais venenosas do mundo é a naja, ou a cobra real. Elas têm o poder de matar em poucos minutos ou horas. O que Tiago está dizendo, irmãos, é que a nossa língua, ela é um animal perigoso e venenoso. E o homem não tem como domar a língua. Nós não temos como domar a nossa língua. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu e você não conseguimos domar a nossa língua, mas ela pode ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Você pode adorar o Senhor? O Espírito Santo de Deus pode controlar a minha língua e a sua língua. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de controlar a nossa língua. E o Espírito de Deus, ele mora dentro de você. Todo homem, independente se ele é cristão ou não cristão, ele tem um senso moral dentro dele. Isso é chamado de consciência. Agora, todo homem, ele tem esse senso moral dentro dele. Agora, nem todo homem tem o Espírito Santo. Somente os cristãos que foram regenerados pelo Espírito Santo, que têm o Espírito Santo. Portanto, você, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue controlar a sua língua. Um dos frutos do Espírito, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, temperança. Chama a sua atenção para o terceiro ponto, dos versos 9 até o 12. O terceiro ponto é: a língua tem o poder para dar prazer. E Tiago usa duas figuras. Tiago usa a figura da fonte, e Tiago usa a figura de uma árvore. Olha o que Tiago diz aí dos versos 9 até o 11. Com ela bendizemos ao Senhor, com a nossa língua, e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Irmãos, o que Tiago está dizendo aqui, dos versos 9 até o verso 11, é que ele está mostrando que há uma incoerência em nós.
A mesma língua que diz: bendito seja o Senhor, é a mesma língua que amaldiçoa pessoas. Pessoas que são criadas à imagem de Deus. Parafraseando, irmãos, quando você usa a sua língua para amaldiçoar alguém, você está amaldiçoando o próprio Deus. A mesma língua que é usada para bendizer o Senhor, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para dizer bendito seja o Senhor, é a mesma língua que usamos para amaldiçoar a imagem de Deus. A imagem de Deus. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quero que você pense nisso. Todas as vezes que você amaldiçoar alguém, falar mal de alguém, denegrir a imagem de alguém, você está, segundo Tiago, amaldiçoando o próprio Deus. Por quê? Porque o ser humano, mesmo caído, ele ainda tem a imagem de Deus, mesmo não sendo um cristão, ele ainda tem a imagem de Deus, mesmo que essa imagem ela foi danificada por causa do pecado. Ele não deixou de ser imagem de Deus. Tiago não está dizendo, nós não podemos falar mal somente dos cristãos, não. Tiago está dizendo dos homens que são a imagem de Deus, independente se as pessoas são cristãs ou não, se são cristãos ou não. Quando você amaldiçoa uma pessoa, quando você fala mal, quando você denigra a imagem de alguém, você está amaldiçoando o próprio Deus, você está ofendendo o próprio Deus, porque foi Deus que o criou, é a imagem de Deus. Pense bem a partir de hoje, antes de falar mal de alguém, antes de denegrir a imagem de alguém, antes de amaldiçoar alguém. Irmãos, como a água, Tiago usa aqui a figura da fonte. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir em São Lourenço, aqui em Minas Gerais, ou Caxambu. Ali tem fontes de águas, águas terapêuticas, águas que têm o poder de curar. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade. E Tiago está dizendo, irmãos, como a água, nossas palavras podem dar vida. Nossas palavras têm esse poder de dar vida às pessoas. Deus pode usar as nossas palavras como instrumentos para abençoar as pessoas. É tão bom você chegar perto de uma pessoa caído, fraco, desanimado, abatido, e você receber uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de fortalecimento. Quantas pessoas eu já fui visitar, e após a visita a pessoa me ligar e falar: pastor, como foi boa aquela visita. Depois que o senhor saiu da minha casa, Deus me levantou, Deus me restaurou, Deus me curou. Quantas vezes aqui num contexto de culto, a pessoa chegou aqui caída, fraca, desanimada, abatida, e a pessoa me ligar um dia depois do culto e falar: pastor, aquela palavra abençoou a minha vida,
A Bíblia diz que com a força da comida que Deus deu a Elias, ele caminhou 40 dias. Eu nunca me esqueço, em 1997, eu preguei uma mensagem na nossa igreja em Lajinha, Minas Gerais. Preguei sobre a vida e o ministério de José. E um irmão da nossa igreja, até hoje, quando ele encontra comigo, um irmão da nossa igreja em Lajinha, até hoje, quando ele encontra comigo, ele dá detalhes da pregação. E ele me fala: Fabiano, com a força daquela palavra eu tenho caminhado até hoje. Aquela palavra tem sustentado aquele irmão por mais de 20 anos. Nós estamos falando de 1997, há 23 anos atrás. Se eu perguntar, se eu abrir oportunidades aqui hoje, muitos de vocês vão dar testemunhos, contar experiências de palavras que vocês receberam que mudaram, impactaram a vida de vocês. Louvores, letras de músicas. Há muitos louvores que marcaram e marcam a minha vida. Mas um dos que mais marcaram a minha vida em momentos difíceis, momentos de tribulações, Deus sempre falou comigo através desse louvor. Há momentos em que na vida, em que pensamos em olhar atrás, é momento de pedir ajuda para poder continuar. E o que nós fazemos? E clamamos o nome de... E clamamos o nome de... Amamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Irmãos, esse louvor, as letras, palavras dessa música, até hoje falam ao meu coração. Eu ouvi esse louvor pela primeira vez quando eu era uma criança. Como a água, nossas palavras podem dar vida. As pessoas, quando se aproximam de você, elas saem melhor ou pior? Já viu aquelas pessoas que, tipo assim, aquele camarada é um camarada difícil, complicado, é o espalha-roda. Aquele camarada é negativo, é pessimista. Você chega perto dele bem, sai mal. Chega perto dele alegre, sai triste. Chega perto dele em pé e sai caído. Parece que a pessoa está cheia de fluidos, né? Negativo, influências. É tão bom quando você se aproxima, chega perto de uma pessoa otimista, uma pessoa positiva, e você chega caído e sai em pé, chega triste e sai alegre, chega fraco e sai forte. Tem pessoas que dá prazer, dá gosto de você se aproximar delas, porque elas sempre têm uma palavra de ânimo, elas sempre têm uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento. Quantas pessoas me ligaram ou me ligam nessa pandemia, ou mandam mensagens, e depois as pessoas me retornam as ligações ou mensagens, depois que eu respondo: pastor, muito obrigado, aquela mensagem que o senhor me enviou, ela mudou a minha vida, ela me impactou, ela está me abençoando, ela está me fortalecendo. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, se você for numa fonte de água mineral, ela produz vida, ela gera vida. Água é vida, água tem nutrientes, a água tem propriedades. Mas vai no mar, você não consegue tirar água doce do mar.
Vai numa fonte de água mineral, você não consegue tirar água salgada. E é isso que Tiago está dizendo aqui, de uma incoerência. Da mesma boca procedem bênção e maldição. A mesma pessoa que vai lá, bebe na fonte de água mineral, vai no mar e bebe aquela água salgada, amarga. E Tiago diz: pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e amargosa? Tiago está falando de uma incoerência, de hipocrisia. Muitas vezes pregamos uma coisa e não vivemos, cantamos uma coisa e não vivemos. Eu estava meditando na segunda letra, na letra do segundo louvor. Dá para colocar a letra aí? Música bíblica, letra bíblica. Mas será que é verdade o que eu e você cantamos aqui hoje? Coloca para a gente analisar. Sobe, por favor. Sobe, aí. Eu só quero tua presença. Isso é uma verdade ou mentira? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você lê a Bíblia? Você tem dado prioridade a Deus na sua vida? Você é dizimista fiel, ofertante fiel? Você evangeliza as pessoas, fala do amor de Deus, do plano da salvação para as pessoas? Segura aí. Eu confesso para vocês, a música é bíblica, a letra é bíblica. Não tem nenhum erro teológico, nenhuma heresia. Mas é uma verdade? Ou como diz o profeta Isaías, que com os lábios nós profetizamos algo, cantamos algo, mas o nosso coração está longe de Deus. Suas ações provam que essas palavras aqui são verdades? Ou você canta da boca para fora? Eu costumo prestar atenção na letra da música. Aquela música, por exemplo, segura aí, daquele cantor da música na casa, como é que chama aquele cantor? Regis Danese. Lembra daquela música? Entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Vai perguntar para um pedreiro, para um mestre de obra, para um engenheiro, o que é mexer na estrutura? Aí Deus começa a mexer na sua estrutura. Você, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Você não pediu para Deus mexer na sua estrutura? Quer ver uma outra? Segura aí. Aquela do vaso de barro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Já parou para pensar? Vai conversar com o oleiro. O que é o processo? Quando você está quase pronto, ele te quebra e te faz de novo. Vamos lá. Eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Daqui a pouco eu vou orar por você aqui e você vai pedir um monte de coisa. Depois da pregação, eu vou orar por você. Vou falar assim: apresenta os seus pedidos a Deus. E aí, você vai apresentar sim ou não? Mas você declarou com os seus lábios: hoje não vou te pedir nada. O louvor é uma oração cantada. Eu vou. Então nessa parte aí, eu sinceramente, eu não cantei. A música é bíblica, é correta. Porque se eu cantasse, eu não poderia pedir nada hoje. Então quando chegou nessa parte, quando eu pensei em cantar, falei: o quê? Eu quero pedir algumas coisas a Deus até a meia-noite hoje. Vamos lá. Só quero levantar a minha voz para dizer que a tua graça basta, já me basta. Amém. É isso mesmo que você quer? Só quer levantar a sua mão e falar: Senhor, a tua graça me basta. Eu estou desempregado, eu estou com problema no casamento, problema na família, eu estou doente. Essa parte eu cantei com gosto de gás, como diz o mineiro, porque eu tenho estudado as doutrinas da graça. E como disse o apóstolo Paulo, quando ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na sua carne, e Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta.
Acho que é só isso mesmo que eu analisei, não me lembro de mais nada não. Irmãos, nossas palavras, elas podem gerar vida na vida das pessoas, mas se a nossa língua não for controlada, a água pode trazer morte e destruição. A mesma água que traz vida, que traz cura. Eu sou de uma região que é comum enchentes, eu cresci com enchentes. Eu cresci, minha mãe me acordando, Fabiano, levanta, enchente dentro da minha casa. Eu estava em Minas agora, naquelas enchentes. E o Gabriel ficou assim, pasmo, porque ele nunca tinha visto enchente na vida. Eu falei, Gabriel, presta atenção no que eu vou dizer. Era 12:00, 1h. Eu falei, Gabriel, tá vendo o rio? Nós passamos lá, o rio estava alguns centímetros acima do normal. Centímetros, não chegava nem a meio metro. Eu falei, Gabriel, eu estou um pouco desatualizado, enferrujado. Tem muitos anos que eu não vejo uma enchente. Mas eu não perdi o meu faro ainda. Eu falei, até meia-noite, até 3h, a água já vai estar passando sobre a ponte. Ele falou, pai, que isso? Eu falei, estou te falando. Daqui a pouco fui num amigo meu que é especialista em enchente. Ele falou, Fabiano, você tem razão. 00:30, 1h, eu mandei vídeo para os obreiros. A água já estava passando sobre a ponte. O rio subiu uns 4, 5 ou 6 metros. Eu cresci vendo enchente. Enchente leva tudo. Leva roupa, leva geladeira, leva fogão, leva micro-ondas. Leva tudo. Botijão de gás, vaca, cavalo, animais. Nessa agora um amigo meu, a moto dele, quando o rio começou a subir, ele perdeu o controle, então ele deixou a moto ir. Daqui a pouco ele chegou, Fabiano, você não viu minha moto? Eu falei, não passou por aqui ainda não. E ele pegou uma corda, a gente ficou ali. Acabou que, não tenho notícias, mas a gente não viu. A mesma água. Nossas palavras podem dar vida como a água, como as águas de São Lourenço, Caxambu. Mas se a nossa língua não for controlada, a água pode causar morte e destruição, como uma enchente. O que é que tem saído de dentro de você? Suas palavras são vida? São como se fosse uma fonte? Ou como se fosse uma enchente? Sabe, irmãos, há uma passagem bíblica que eu gosto muito dela. Já preguei aqui. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel fala, ele teve uma visão de um rio. Tem até um louvor, né? E por onde esse rio tocava, por onde esse rio passava, ele trazia vida. Sabe, irmãos, nossas palavras devem ser como o rio descrito em Ezequiel capítulo 47, que dava vida a tudo que tocava. E eu termino com isso, Tiago capítulo 3, versículo 12. Olha o que Tiago diz no verso 12: meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Tiago aqui, irmãos, está usando a figura da árvore. Se ele usou nos versos 9 até o 11 a figura da fonte, ele está usando aqui agora a figura da árvore. Tiago está comparando a nossa língua como uma árvore. E você deve saber que a árvore, melhor dizendo, ela produz fruto. A árvore fala de fruto. E fruto é alimento. Fruto é alimento. Suas palavras têm alimentado as pessoas? Que tipo de árvore você é?
Que tipo de árvore somos? Que tipo de fruto estamos produzindo? Infelizmente, muitas pessoas produzem frutos podres. Tiago usa aqui a figura da árvore. A árvore fala de fruto, e fruto é alimento. Que as nossas palavras sejam fruto, sejam alimento, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Nós podemos alimentar as pessoas, irmãos, com uma boa palavra. É isso que Tiago está dizendo. Uma palavra vinda do coração de Deus. Uma palavra de consolo. Uma palavra de encorajamento. Uma palavra de fortalecimento. Não estou dizendo para você massagear o ego de ninguém. Não estou dizendo para você falar o que a pessoa quer ouvir. Mas o que a pessoa precisa ouvir. O fruto também, irmãos, ele fala de sabor. Ele fala de sabor. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas. Quantas pessoas estão vivendo uma vida amarga? Nós podemos dar sabor à vida das pessoas. A minha oração nesta noite é que Deus fale profundamente ao meu coração e o seu coração, que no sentido de nós tomarmos posse dessa palavra, no sentido de que possamos viver essa palavra, como Tiago diz nos versos, capítulo 1, dos versos 19 até os versos 25, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, melhor dizendo, mas praticantes. Que possamos orar para que Deus coloque um freio na nossa língua, para que Deus possa colocar um leme na nossa boca, nossa língua, porque a língua tem o poder de dirigir, mas vimos também aqui nos versos 5 até os versos 8, que ela tem o poder de destruir. Ela é fogo. Tiago não diz que ela é como fogo, Tiago diz que ela é fogo. A minha língua e a sua língua é fogo. Ela tem o poder de destruição. Ela pode incendiar, inflamar, envenenar as pessoas. Tiago também diz que ela é um animal perigoso e venenoso. Você, quando vai na casa das pessoas para uma visita, você é um portador de boas novas, de boas notícias? Ou você chega lá para falar mal das pessoas, para criticar, para denegrir, para amaldiçoar as pessoas? Mesa na Bíblia é símbolo de comunhão. Quando você senta com a pessoa nas cadeiras que estão à volta daquela mesa, e quando você começa, mesmo que você não concorde, mas você aceita, você está pecando. Porque Tiago vai dizer aqui na sua carta, que pecado não é só fazer o mal, mas deixar de fazer o bem também é pecado. Eu muitas vezes cheguei em um ambiente e falei, olha, não estou me sentindo bem aqui. Eu não estou concordando com vocês, mas estou pecando por omissão. Muitas vezes somos politicamente corretos, queremos agradar gregos e troianos, ingleses e franceses. Muitas vezes estamos sendo inflamados pelo diabo, como está no versículo 6. Olha a parte final do versículo 6. Vamos ler todo o verso 6. A língua também é fogo, não é como fogo, é fogo. Mundo de iniquidade, mundo de pecado, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, ela inflama o curso da natureza. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. E é por sua vez inflamada pelo inferno. Sabe o que é isso? O que
Jesus disse para Pedro? Vocês se recordam? Para trás de mim, ou arreda de mim, Satanás. Não é que Pedro estava possesso. Pedro não estava possesso. Mas naquele momento, a língua de Pedro foi fogo, foi veneno. E a Bíblia diz que por sua vez, inflamada pelo inferno. Quem é que estava usando Pedro? O diabo. Infelizmente, irmãos, muitas vezes o diabo fala na boca de muitos crentes. Ele te inflama, ele te envenena. E você começa a maquinar um monte de coisa na sua cabeça. Você se arma. E o diabo está te inflamando. E o diabo está te envenenando. Não sabe você que você está sendo inflamado pelo próprio diabo, pelo próprio inferno. E muitas vezes você está emprestando a sua boca para Satanás falar por intermédio dela. Nós deveríamos ser porta-voz de Deus, sermos usados por Deus, sermos instrumentos de Deus. Mas infelizmente muitas vezes emprestamos nossa boca para o diabo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus falou muito ao meu coração por intermédio dessa palavra. Não só aqui durante o tempo que eu estou pregando. Já preguei essa mensagem hoje pela manhã, no culto matutino. Já estou estudando esse texto já há alguns dias. Deus falou muito ao meu coração. Porque o trabalho do pregador é como se fosse um cozinheiro e de um garçom. Primeiro o cozinheiro prepara a comida e depois o garçom serve a comida. Quando eu estou preparando a mensagem, lendo os meus comentários bíblicos, as minhas bíblias de estudos bíblicos, meu dicionário de hebraico e grego, minha concordância bíblica, eu estou preparando a comida. Eu sou o cozinheiro de Deus, mas hoje aqui eu estou sendo o garçom de Deus. E Deus falou muito comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Eu queria te convidar a se colocar em pé. E nós vamos orar. Vou pedir o Samuel para fazer um teclado, só o teclado só. Bem suave. E eu quero orar por você. Mas antes eu quero que você faça uma oração por você. A língua tem o poder de dirigir. Tiago usa a figura do freio e do leme. A língua tem o poder de destruir, verso 5 até o verso 8. Tiago usa a figura do fogo, que incendeia uma selva, um bosque, uma floresta, e traz prejuízos, traz destruição, sofrimento. Tiago usa a figura do fogo e usa a figura de um animal venenoso. Para falar que a língua tem o poder de destruir. Mas a língua também, Tiago diz dos versos 9 até os versos 12. Elas têm o poder de, elas trazem prazer. A língua pode dar prazer. E Tiago usa a figura da água, a figura da fonte. E Tiago usa a figura da árvore. A árvore, ela não só produz frutos, mas também ela produz sombra. Imagine você um viajante, viajando debaixo de um calor de 40 graus, em um deserto, e de repente ele vê uma árvore frondosa. A minha oração é que você seja uma fonte de bênçãos. A minha oração é que eu e você sejamos como uma árvore.
A árvore produz fruto, e fruto é alimento. A árvore dá sabor. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas. E por fim a árvore produz sombra para o cansado, para o abatido, para o caído. Ore por você e depois eu quero orar por você. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Senhor, coloca um freio na nossa boca. Senhor, coloca um leme na nossa boca, porque a língua tem o poder de dirigir, conforme está nos versículos 3 e 4. Tiago usou a figura do freio e do leme, do freio de um cavalo e de um leme de um navio. Senhor, mas a língua também tem o poder de destruir. E Tiago fala sobre isso dos versos 6 até o verso 8. E ele usa a figura do fogo. Ele usa a figura de um animal venenoso. Mas Tiago diz também, Senhor, que ela pode dar prazer. E Tiago usa a figura, Pai, dos versos 9 até os versos 12, a figura de uma fonte. E usa também a figura de uma árvore. Oh, meu irmão, a minha oração é que a minha língua e que a sua língua seja como uma fonte, como uma árvore. Ore aí e fala: Deus, eu quero que a minha língua seja fonte. Ore e diga: Deus, eu quero que a minha língua seja como uma árvore. Alguns de vocês devem ter sido envenenados hoje ou durante a semana por alguém. Hoje Satanás, ele usa as redes sociais para inflamar, para envenenar. Mensagens trocadas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Messenger. Quem sabe você inflamou, envenenou alguém essa semana. Quem sabe durante esta semana a sua língua foi fogo. Quem sabe durante essa semana a sua língua foi veneno. Ou quem sabe Satanás usou alguém para que pudesse ser fogo, para te inflamar, para te envenenar. Oh, eu creio que Deus falou muito aos nossos corações aqui hoje. Oh, poderoso Deus, obrigado pela tua palavra. Ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos confronta, ela nos consola. Meu Deus, que a nossa língua seja como uma fonte de bênçãos, como aquelas fontes ali de São Lourenço, Caxambu, de Poços de Caldas, que elas possam trazer cura, vida, restauração, bênçãos, vitórias para as pessoas. Que a nossa língua, Senhor, seja como uma árvore, que ela possa produzir fruto, alimento para as pessoas, que ela possa produzir sombra para as pessoas. Coloca um freio na nossa boca, coloca um leme, Senhor, e não permita, Senhor, que a nossa língua seja como fogo. Não permita, Senhor, que a nossa língua seja como um animal venenoso. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, porque muitas vezes somos incoerentes, somos hipócritas. Cantamos uma coisa e vivemos outra. Pregamos uma coisa e vivemos outra. Falamos uma coisa e fazemos tudo o contrário. Assim como Tiago se incluiu no verso 2, quando Tiago diz: todos nós, sem exceção.
E olha que Tiago foi um dos grandes homens de Deus da história, foi aquele que liderou o concílio de Jerusalém, foi o pastor da igreja de Jerusalém, foi aquele que deu a destra da comunhão para Paulo, e Paulo diz que ele recebeu a destra da comunhão das colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Foi aquele mesmo que deu conselhos para Paulo, quando Paulo voltou de Éfeso e foi a Jerusalém, ele deu orientações para Paulo. Meu Deus, Tiago diz, todos nós falhamos, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. A igreja é uma comunidade terapêutica. Aleluia. Se Deus falou o seu coração, eu creio que você confessou erros, pecados, mas eu quero dizer que se você fez isso com sinceridade, com fé, você já obteve o perdão de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas quando você confessa seu pecado, se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Portanto, quero te convidar a levantar suas mãos e adorar o Senhor. Exalte o Senhor e diga a Deus, eu quero ser como uma fonte, mas fale isso com sinceridade. Diga a Deus, eu quero ser como uma árvore. Eu quero, Senhor, produzir frutos para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Eu quero alimentar as pessoas, eu quero ser um instrumento de Deus para alimentar as pessoas. Eu quero ser como uma árvore, eu quero ser sombra para as pessoas, para o viajante, para o cansado, para o abatido, para o fraco. Eu quero ser como uma sombra, eu quero ser uma árvore, eu quero ser sombra. Deus, coloca um leme, um freio na nossa boca. E como dizia Benjamin Franklin, que possamos manter esse animal perigoso e venenoso preso na nossa toca, dentro da nossa boca. Pai, em nome de Jesus, traz cura nesta noite, traz libertação nesta noite, traz restauração nesta noite. Aleluia! Se você está sentindo a presença de Deus aqui nesta noite, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, se Ele falou o seu coração. Aleluia! 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 Oh, louvado seja Deus, glória ao Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque estamos na escola de Deus. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quero chamar aqui o presbítero Denilson para orar, finalizando. Com as suas mãos levantadas ainda, diga glória a Deus o Pai, diga glória a Deus o Filho, diga glória a Deus o Espírito Santo. Aleluia, aplauda o Senhor. Bom, antes de passar para o Denilson, nosso culto é suposto, a gente está procurando terminar 9 horas, mas para quem cantou hoje, né, que só quer ficar na presença de Deus, para quem cantou, tem uma parte que fala, quero morar aqui, não é? Então, a gente está saindo daqui cedo, amém, irmãos? Você cantou só da boca para fora?
Pensem em tudo aquilo que Deus falou com você. Amém? Presbítero Denilson, por favor, ore finalizando e também dando a bênção apostólica. Tenham todos uma semana abençoada na presença de Deus. E muito obrigado a você que participou conosco pelo Facebook. Que o Senhor Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha também uma semana abençoada. Pai do Senhor, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Pai, na Tua presença, eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio, Pai, de estar aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, meu Deus. Tudo que foi ministrado nessa noite, nós colocar em prática na nossa vida, Senhor. Oh, Pai, como foi falado aqui, que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele está dentro de nós. Então nos ajuda, Senhor, a frear nossas línguas. Peço ao Senhor também nessa noite, que venha nos dar uma semana abençoada, uma semana de vitória, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim, meu Pai, que te peço nessa noite e te agradeço. Amém. Estendo as mãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós. Todos digam amém. E as palmas louvem ao Senhor.